Amém, irmãos. Porque Deus, Senhor Jesus, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Jesus. Amém, amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Nossa, você me deu um filho. Para que todos que nele crê, ó Senhor, não pereça, mas tenha a vida. Ó Senhor, ó Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por nos tirar do mundo, por trazer para a vida de Ti, por trazer para a vida da igreja. Ó Senhor Jesus, obrigado, Pai. Ó Senhor Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Não, nós podemos invocar. Oh, Senhor Jesus. O homem pecou. Deus amou. Olha o que manda perto de você. O homem pecou e Deus amou. Mas Deus amou. O homem pecou, mas Deus amou. Senhor Jesus. O homem pecou, mas Deus amou. O homem pecou, mas Deus amou. Senhor Jesus. O homem pecou, mas Deus amou. Amém. Irmãos, nós, graças ao Senhor, nós estamos entrando em uma nova dimensão do Evangelho. Amém? Separado para o Evangelho de Deus. Nesses 6 meses, né, até desse semestre de 2009, nós temos a grande oportunidade no Senhor de dar uma grande virada na nossa vida, amém? Amém. Isso vai depender muito da abertura que nós vamos dar ao Senhor em tudo que Ele vai falar na vida da igreja. Nesses 6 meses que nós estamos, não só aqui no Brasil, mas em toda a América do Sul, o Senhor está falando fortemente para nós. Amém. O Evangelho é uma boa nova. Amém. Ou uma boa notícia. Amém. Os irmãos gostam de boa notícia? Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus tem uma boa notícia para nós. Quando Deus ele criou o homem, a intenção original de Deus, que Deus queria, é que esse homem fosse feliz. Deus projetou, Deus programou o homem para ser feliz. E a felicidade do homem consiste nesse homem ter comunhão, intimidade e amizade com o Senhor. Quando Ele fez o jardim do Éden, Ele colocou o homem ali no jardim e todos os dias Deus vinha conversar com Adão, porque Deus ama a companhia do homem. Deus ama a sua companhia. Deus gosta de conversar com você. E Ele precisa de cada um de nós. Amém? Então o Senhor, quando Ele nos fez, o Senhor, quando nos criou, Ele criou com esse objetivo, que a gente pudesse expressá-lo se alimentando dele. Logo lá em Gênesis, Deus colocou uma árvore, a árvore da vida, e o que Deus mais queria era que esse homem comesse da árvore da vida. Então o início da Bíblia, já em Gênesis, começa com vida. Essa era a intenção inicial. Mas irmãos,
Infelizmente, o homem pecou. O homem abriu a sua alma e a alma agora operando se desligou do Espírito e o homem pecou. A essência do pecado entrou dentro do homem. E por causa de um só homem, toda a humanidade pecou. Só por causa de um só homem, Adão, a morte passou a reinar em toda a humanidade. Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Porque Paulo tinha uma visão. Paulo tinha duas visões. A primeira, ele viu a situação do homem como Deus vê. Irmãos, se a gente não vê a situação do homem, se a gente não perceber o estrago que o pecado fez no homem, nós não vamos dizer: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Nós vamos ficar passivos, nós vamos ficar inoperantes e nós não vamos sair. Tem até um hino que diz, né? Eu vou sair para seguir o meu Senhor, não vou ficar pensando na manhã, né? A minha vida sim foi resgatada pelo sangue. Isso Paulo viu. A gente canta, mas às vezes nós não vemos. Então ele viu a situação humana. O livro de Romanos, já no capítulo 1, ele descreve a situação miserável que o ser humano está vivendo, que ele está passando. O pecado e a morte reinando na vida humana. E a outra coisa que Paulo viu foi o plano que Deus fez para resgatar a humanidade. Vamos abrir em Romanos, capítulo 1. Senhor Jesus. Amém? Vamos ler juntos? Romanos 1, 3 e 4. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O versículo 3, ele diz: com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne. Então o Evangelho de Deus, ele gira em torno de dois aspectos. Porque nós pecamos, porque o pecado entrou em nós, o Filho de Deus teve que se tornar carne, semelhança da carne pecaminosa. Ele teve que nascer de uma mulher, vir à terra, porque se não fosse assim, o Senhor não podia nos resgatar, ou nos socorrer, ou nos salvar. Veja que grande amor. Deus, tendo seu único filho, o que de mais precioso ele tinha era o Senhor Jesus, mas por minha causa e por sua causa, Deus abriu mão do que ele mais amava, Jesus. Sabe por quê? O pecado que habita em mim e em você nos torna inimigos de Deus. Sabe o que é o inimigo? É alguém que, por exemplo, dois inimigos, né, se encontram na rua. Ele vem ali, ela vem acolá. Quando você vê de longe, você já vira o rosto ou vai para o outro lado da calçada. Não é assim? Não é assim? Exatamente. Às vezes, sente até alguns sintomas de calafrio, tremor no corpo, arrepio, tontura. Grande mal é teu inimigo. Deus era e nós éramos inimigos de Deus. Deus não tolerava o ser humano por causa da mancha do pecado que estava dentro dele. Será que você consegue perceber isso? Paulo viu isso. A grande barreira, a grande inimizade entre Deus e o homem. E outra coisa, viu? A única maneira desse homem
se salvar era morrer. Ele tinha que morrer para pagar seus pecados e derramar o seu sangue. Era a única saída para a humanidade perdida. Todo homem já nascia condenado a ir para o lago de fogo. Nasceu, é homem, pecador, já está condenado ao lago de fogo. Não havia mais esperança para nenhum de nós. Estávamos perdidos. Perdidos. Irmãos, muitas das vezes não vivemos a vida da igreja de uma maneira abundante e frutífera, porque a base do Evangelho, que é o Evangelho da graça, nós não valorizamos. Quando eu falo mal de um irmão, existe isso muito nas igrejas às vezes. Quando eu critico um irmão, quando eu falo mal de um irmão, é porque eu não vi o grande valor, a grande oferta que Deus deu por aquele irmão, que é o sangue de Jesus. Eu sei, alguns de nós não somos crescidos em vida o suficiente para viver uma vida madura na vida da igreja de nossa cidade. Todos nós somos filhos de Deus. Quem é que é filho de Deus? Faz assim, filho de Deus. Bota a chaça não. Agora, quem aqui é filho maduro? Olha, quanto ao Evangelho da graça, todos nós somos filhos de Deus. Quanto ao Evangelho do reino, aí há os níveis de crescimento de vida. Mas quando temos a base, o Evangelho da graça, Deus me salvou. Eu estava perdido. Eu abandonei Deus, deixei Deus, mas um dia Ele me achou. Eu era inimigo de Deus, mas veio uma terceira pessoa, ó, tá aqui, ó, eu e Deus. Entre eu e Deus, uma grande barreira negra, uma lama preta, uma lama, tá aqui. Eu não posso tocar em Deus, porque eu sou um pecador. Deus não pode me abraçar, porque eu sou um pecador. Aí alguém chegou e falou: Deus, Pai, eu quero me interpor, eu quero morrer por esse pecador condenado ao lago de fogo. Eu quero morrer por ele, dar a minha vida por ele, para que o Senhor aceite esse pecador. Amém? Amém. Isso é a boa notícia. Deus pode, em Cristo, me justificar. Amém. Amém? Amém. Aí, por falta dessa visão tão básica, a gente não grita de emoção, a gente não pula no palido do pão, a gente não faz uma festa ao Senhor, porque a gente está ficando doente, vivendo a vida da igreja, faltando esse primeiro amor, de sentir essa coisa gostosa. Jesus me salvou. Meu Deus, eu estava destinado ao lago de fogo e o Senhor me arrebatou. Amém? O Evangelho da Graça agora me dá uma base. Deus me aceita em Cristo Jesus. Paulo viu tudo isso e disse: eu sou devedor. Eu devo ao ser humano. Eu devo ao meu vizinho. Eu devo ao meu amigo de trabalho. Eu devo ao meu amigo de escola, sala de aula. Eu devo ao meu professor. Eu devo pregar o Evangelho. Amém? Amém. Eu devo aos vizinhos. Por isso que a vida da igreja agora não é mais ficar pregando mensagem. Nós fomos para Sumaré, ouvimos 16 mensagens. Mas o irmão Novo falou: nós não estamos aqui, nem vocês vão para a sua cidade pegar a mensagem, não. Agora é praticar. Amém, irmãos? Amém. Não é ficar na cadeira sentado ouvindo e não falar, não. Se o Espírito está dizendo: vamos pregar o Evangelho, você foi separado para anunciar as boas novas, nós precisamos praticar isso. Amém. Valorizar o que Deus fez por mim. Amém. Jesus, segundo a carne, da descendência de Davi, veio aqui nessa terra há 2000 anos atrás. Isso foi verdade, foi fato, aconteceu sim. Ele veio aqui, nasceu de Maria, viveu 33 anos e meio aqui nessa terra, e durante 3 anos cumpriu seu ministério.
Sofreu na mão de Pôncio Pilatos, dos soldados, bateram nele, cuspiram nele, e naquela hora ele só pensava em você. Amém? Amém? Amém. Ele só pensava em você. Senhor Jesus. Só pensava em você. E por um só homem entrou o pecado, por um só ato de desobediência de Adão, mas por um só ato de justiça, o que Jesus fez amoleceu o coração de Deus. O que Jesus fez quebrou o coração de Deus. E agora quando Deus olha para você, por causa de Jesus, Ele lhe aceita. Amém. Deus agora é obrigado. Se você crê em Jesus, Deus é obrigado a lhe socorrer. Amém. Você não crê nisso não? Amém. Sabe qual é o maior pecado da Bíblia? Não crer em Jesus. Sabe qual é a maior bênção? Quer agradar a Deus? Crer no Filho dele. Amém. Você vê que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho está no meio. O Filho é a centralidade. É o centro. Nós só estamos aqui por causa de Jesus. Por isso que esse negócio de você ficar dizendo ó Senhor Jesus é forte demais. Quando você faz ó Senhor Jesus, os céus se abrem. Amém. Deus fica emocionado. Porque quando você chama o nome dele, Deus vai lembrar de tudo que esse nome Jesus fez. Amém? Como ele foi obediente ao Pai. Como ele cumpriu todos os requisitos. Irmão, irmã, Jesus é nosso irmão mais velho. Aquele irmão maduro. Nós somos os traquinos, aqueles pirralhinhos que faz besteira. E Jesus estava ali com o seu sangue nele cobrindo os nossos pecados. Por isso, irmãos, nessa visão, com esse tipo de amor, nós precisamos amar todos os irmãos. Amém. Você vem passando com a Edilene, né? Falando a respeito de uma situação. Aí eu falei para ela, como é difícil amar. É mais fácil amar quando alguém nos abraça. Mas quando alguém nos pisa, nos trai, nos machuca, como amar? Deus amou. O homem pecou, Deus amou. isso é imutável. O amor de Deus é incondicional. Quando cai a chuva, cai sobre os bons? Cai sobre os ruins? Cai. Sobre todos. Cai sobre todos. Você entende porque João amava? João, se você ler as epístolas de João, só fala de amor, 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 amor. Sabe por quê? Ele viu sangue saindo do lado de Jesus. E viu a água também. Por isso que esse versículo 3 fala que ele veio segundo a carne. Mas o versículo 4, observa aí. O versículo 4 diz que ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição. ele não ficou na morte. Ele, irmãos, por um lado ele morreu para lhe salvar. E você pode falar assim, então eu quero esse Jesus. Eu quero ser salvo. Eu quero o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é um pacote que faz tudo por você. Você não precisa fazer nada. Ele fez Tudo. Mas uma vez que você recebe esse pacote, que é o Evangelho da Graça, agora ele vem ressuscitando com poder. Para quê? Porque uma vez que você está seguindo o Senhor, você vai precisar de força, de poder. Só nega a vida da alma quem tem dentro de si o Espírito da vida. Amém? Porque em seguida, uma vez que eu recebi o Senhor, junto com outros, eu passo a ser igreja. Dentro de vocês tem o Espírito que dá a vida, que livra você da lei do pecado e da lei da morte. Não é normal, irmãos. Nós temos já recebido o Evangelho da Graça, já temos recebido o Espírito que dá vida e continuar vivendo a mesma vida de pecado que a gente vivia no passado. Não é normal.
Não diga, não é normal. Não é normal. Você tem que falar isso para você mesmo. Não Eu ia pedir é para você normal. falar para o irmão que está do seu lado, mas não vou pedir não. É para você mesmo. Não é normal. Não é normal, irmãos. Não é normal. Eu recebi o Evangelho da Graça, criei em Jesus, Ele entrou em mim, Ele tem o Espírito que me livra da morte, do inferno, tudo que não presta, e eu volto atrás, fazendo as mesmas coisas que eu fazia no passado. O velho homem, e isso também vamos ver muito em Romanos, nos alimentos diários que vai vir, vai chegar um mês que você vai ver só falando do velho homem, velhas maneiras, velhos hábitos, velhos vícios, velhas práticas, velhas palavras, velhas maneiras de pensar. Tem irmãos que no passado eram super irritados, irmãos no passado e irmãs que eram super grosseiros e grosseiras. Vem para a vida da igreja, recebe o Evangelho da Graça, mas continua com a mesma grosseria, com a mesma irritabilidade, com a mesma asquerosidade. Você vê como a nossa alma é? Irmãos, uma vez o sangue tendo lavado a gente, nós recebemos o Evangelho da Graça, precisamos viver agora no novo homem. O velho homem é um marido que obriga você a fazer o que ele quer. O velho marido é o seu ser natural. Senhor Jesus. Só o resto de invocar, irmãos. Senhor Jesus. Todo domingo o partir do pão, todo domingo a gente parte o pão. Domingo vem, domingo vai, parte o pão. Parte do pão, pecado vem, pecado vai. Parte no pão, tomando vinho, comendo pão, pecado indo, pecado voltando. Irmão, o nome está sendo muito claro, é prática, é para ser crente, somos crentes, amém, irmãos? Amém. Nós somos crentes, e agora esses crentes vão dar um testemunho pregando evangelho aí na rua, nas casas. Aleluia. Como eu vou pregar evangelho para as pessoas se a minha vida é outra? O evangelho do reino, o evangelho do crescimento de vida, transformação interior, mudança interior. O evangelho não vai ter peso se não tiver mudança em nossas vidas diárias, dia a dia. Irmãos, o invocar funciona, isso não é brincadeira. Invocar funciona. Quando eu invoco no Espírito, eu sou lavado, eu sou transformado, vivificado, eu sou encorajado a prosseguir. Meus pecados são todos destruídos. Mas amém. O Senhor esquece nossos pecados, mas a porcentagem de vida divina em mim está em quantos por cento? A minha alma está maior do que a vida divina, é por isso que eu pratico tais coisas. O Senhor precisa crescer em nós. É verdade. Eu queria que os irmãos da Igreja de Maria, as irmãs da Igreja de Maria, os irmãos da Igreja de Maria cooperassem, certo? Paulo falou assim, olha, eu zelo por vós com o zelo de Deus, eu estou preparando vocês como virgem pura para Jesus, Paulo dizia. Então a responsabilidade da Igreja de Maria aqui nessa cidade é testemunhar Cristo para as pessoas. Meu falar testemunha, meu vestir testemunha, meus atos com meus vizinhos testemunha. Quando nós damos mau testemunho, quem sofre? Cristo e a igreja. Nós precisamos, irmãos, aqui em Maria, estar orando uns pelos outros, cuidando dos irmãos, tendo carinho com os irmãos. Quando o irmão falhar, o irmão errar, nós precisamos exortar como pai, mas acariciar como mãe. Amém? O equilíbrio da vida cristã. Oh, Senhor Jesus. Então Romanos, ele vai acabar conosco. Ele vai acabar com a nossa vida da alma. Se Deus quiser. Se Deus quer. Amém? Amém. Se você abrir seu coração, são 6 meses só. Põe uma meta. 6 meses. Se passar 6 meses, aquelas coisas que você tem ainda continuam em você, é porque você não se abriu o suficiente para o Senhor transformar. Seu casamento, sua vida conjugal com seu marido, com nossos filhos. Como estão essas questões?
Às vezes você vê na vida da igreja um casal, eita, o casal ali cheio de problema, mas você não está percebendo que o seu também tem dificuldades. E que se você não cuidar, ele vai se rachar, vai se destruir. Verdade. Então o segredo, irmãos, Senhor Jesus. é estar desfrutando do Espírito que dá Senhor vida. Jesus. Romanos 8 vai falar sobre isso. Romanos, o evangelho que o Senhor escolheu agora para nos dar, esse evangelho de Romanos, tem tudo que nós precisamos para ter uma vida vitoriosa. Verdade. O evangelho é o poder de Deus. Só por aí você tira. É o poder de Deus o evangelho. E outra coisa, se você está com problema, sabe o que é o segredo? Pregar o evangelho. Ah, eu estou na alma. Vá pregar o evangelho que você entra rapidinho no Espírito. Sai da alma de gente. Vá para as casas pregar o evangelho. Isaías. Só para provar que a gente está falando para você aqui. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esse é o caminho. Isaías 58. Eu não achei aqui. Senhor Jesus. Misericórdia, Senhor. Oh, Senhor Achei. Jesus. Isaías 58. Senhor Jesus. Isaías 58, irmãos, está falando sobre o jejum, não é? Aí a partir do versículo 6. A partir do versículo 6. 58, 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. 9, todos juntos. Então trará. E o Senhor te responderá, e Ele dirá, Eis aqui. se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar. Então, irmãos, às vezes você ora, não vê resposta. Ora, pede, clama, Senhor, jejua. Você vai até jejum, hora de madrugada, não vê resposta. Sabe por quê? Porque não pregamos o Evangelho. É verdade. Olha aqui o versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Quem é o pão da vida? Deus. E o que é repartir o pão com o faminto? Repartir o pão. Levar a Deus para as pessoas. O Cristo que eu tenho não é o pão? Eu vou pegar meu pão, que é Cristo, e vou repartir. Quem é o faminto? Quem é o faminto? As pessoas estão com fome do Senhor. Como o Senhor. Repartir o pão com o faminto não é você dar esmola para o pobre, não. Ah, vou dar meu pão para o pobre, o pão da Repartir padaria. a palavra, né? É repartir a palavra do palavra Senhor. do Senhor. Repartir Cristo, dar o Cristo para as pessoas. Levar o Evangelho. Vida para todos, né? Mateus também, depois os irmãos podem ver depois isso aí, Mateus 24, 45, certo? Tem mais aqui, ó. Recolhas em casa os pobres desabrigados. Que casa é essa? A igreja. Recolher em casa os pobres desabrigados. Hã? A casa é a igreja. A igreja. Quando você traz uma pessoa para a reunião, você está abrigando quem está desabrigado. Esse é o verdadeiro jejum. O que mais? Se vires o nu, quem está nu é quem não tem Cristo. Ele não é a veste? Cristo. Cristo é a veste da justiça. Pregar o evangelho, a pessoa recebe Cristo, eu estou vestindo aquela pessoa de Cristo. E o que mais? E não te escondas do teu semelhante. Se você fizer isso no versículo 9, quando você clamar, ele vai responder. Quando você gritar por socorro, ele vai dizer, eis-me aqui. Está aí o segredo. Na minha experiência, eu, Alves, todas as respostas que eu alcancei do Senhor foi nos períodos que eu estava mais ativo na pregação do Evangelho. Os irmãos estão compreendendo? Amém, irmãos? Amém. Os irmãos da Igreja de Maria, nós precisamos sair
Ah, eu estou cheio de problema. Vá com problema em tudo, pegar o Evangelho. No meio do caminho, Deus responde. No meio do caminho, Ele lhe abençoa. Amém? Amém. Está aqui o CEAP bem pertinho de você. É verdade. 11 quilômetros. Ô Senhor Jesus. Amém. Quem é que vai fazer CEAP aqui em Maria? Qual o casal que vai fazer CEAP aqui em Maria? Qual é o jovem que vai fazer CEAP aqui em Maria? Está vendo aí? Porque é a bênção básica. Irmãos, o irmão de Paraguai aqui, ó, Diego. 6 dias de viagem. Ai, irmão, é vergonha pra mim, né? Meu Deus, os irmãos vai ser tá? Chegaram agora de noite, peguei no caminho ali. É questão de visão, irmãos. Visão. O Senhor precisa dos seus jumentinhos. Amém? Ele quer montar em cima dos jumentinhos. Amém. Para poder entrar em Jerusalém pregando a palavra do Senhor. Amém? Se você não pode fazer CEAP em 6 meses, todo final de semana você pode ir para lá. Sair com os irmãos. Você pode tirar uma semana para ficar com os irmãos, 2 dias para ficar com os irmãos. A cura para nós é pregar o Evangelho. Amém. Porque o homem pecou, mas Deus amou. Deus quer enviar você para as ovelhas perdidas, para os gentios e para os irmãos das congregações. Para os gentios, levando o Evangelho da graça. Para os irmãos das congregações, levando o Evangelho do Reino dos céus. Certo? Então, irmãos, o que é que nos resta? Nos arrepender diante do Senhor. Amém. Certo? Queria que agora, assim, a gente fizesse uma oração ao Senhor. Toda a Igreja de Maria. Uma oração, se arrependendo diante do Senhor. Para que o Senhor possa lhe dar um novo começo. Amém? Vamos ficar de pé? Por favor. Cada irmão da Igreja de Maria, se você sentir no seu coração, faça essa oração. Senhor, eu quero me arrepender. De novo começo diante do Senhor. Pregar o Evangelho da graça. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Fale com o Senhor. Ó Senhor Jesus, invoque no seu coração. Senhor Jesus, fale com Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor, me dê tal visão, Senhor. Dê a visão que tu, mais precioso tu tinha, tu deu para mim, Senhor. Eu não estou valorizando isso, Senhor. Eu não estou valorizando o grande presente que tu me deu, que é a graça de ser salvo. Senhor, me perdoa. Ó Senhor, não quero mais viver em mim mesmo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, também abençoa a Igreja de Maria. Venha tirar tudo que não vem de ti, Senhor, aqui nessa igreja, nessa cidade. Tudo que impede a Igreja de Maria de avançar. Tudo que impede a Igreja de Maria de crescer, de estar fresca no Senhor. Está renovada em ti, Senhor. Todo empecilho, todo pecado, tudo que está escondido, incubado, que o Senhor possa queimar, Senhor. Ó, queremos colocar a Igreja de Maria no fogo. Amém. A alma de cada irmão aqui em Maria, Senhor, no fogo santificador e purificador do Espírito Santo. Amém. A vida dos casais, coloca os casamentos também no fogo, Senhor. Amém. A juventude aqui nessa igreja, coloca no fogo também. Senhor, toda discórdia, tudo que não vem do Senhor, coloca tudo no fogo, Senhor. Que esse fogo possa purificar. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Traga o primeiro amor de volta da Igreja de Maria, Senhor. Não deixará que essa velharia. Não queremos uma igreja velha, uma igreja cheia de hipocrisia, mas algo novo, fresco, vive no Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, eu queria invocar de novo, Senhor, do ano passado. Eu queria invocar gostoso que tem a Igreja de Maria. Sim, traz de volta, Senhor. Olha aquele irmão que está apagadinho, aquele irmão que está apagadinho, acende de novo. Aquele jovem, aquela jovem que saía pregar o Evangelho. Traz de volta, Senhor. Faz tudo novo nessa igreja, Senhor. Oh, o Evangelho da graça, separado para o Evangelho de Deus. Esse novo falar dos apóstolos, que traga vida para a Igreja de Maria. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vamos ficar 2 em 2. Senhor Jesus. Aquele invocar de 2 em 2, irmão. De 2 em 2. Olha o irmão invoca aí, 2 em 2. Lembra desse invocar? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus.
Pai. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. A gente já está sentindo o encargo de Romano. Na reunião de serviço que nós tivemos domingo, o Senhor pôde falar comigo. Já estou sentindo o peso do falar do Senhor. Senhor Jesus. Mas, irmãos, hoje, né, a palavra que o Senhor falou para nós, o Senhor me tocou na questão de ver a importância da minha salvação. Irmãos, há uns dias atrás, acho que já foi mais de mês, estava chovendo aqui na cidade e começou a trovejar. E de repente um raio caiu, acho que foi em cima do banco, no para-raio do banco. Sei que na cidade foi o maior comentário, né? Teve pessoas que perderam até a voz, outra pessoa do susto morreu. Então, em outros lugares também esse sinal foi muito forte, né? E as pessoas ficaram alarmadas, as pessoas correram para a rua e Jesus está voltando, Jesus está voltando. Irmãos, nós temos que nos arrepender antes de tudo isso acontecer. Porque, irmãos, o Senhor disse que nenhuma vírgula vai passar, nada da palavra vai passar sem ser cumprido. Né? Tudo vai ter que ser cumprido. Amém. Irmãos, imagine só quando o anticristo se levantar, né, perseguindo os cristãos. Imagine só quando as estrelas começarem a cair do firmamento. Oh, Senhor Jesus. Imagine só, irmãos, como é que vai ser isso. Um simples raio, né, um fenômeno da natureza, abalou a cidade. Imagina só quando essas coisas acontecerem. Por isso, irmãos, hoje eu encorajo aos irmãos, já comecem orando de agora, para que o Senhor possa nos mostrar o valor da nossa salvação. Eu convido os irmãos a dizer assim: eu preciso valorizar a minha salvação. Eu preciso valorizar a minha salvação. Meu Jesus. Irmãos, eu acredito, eu confio no Senhor. Quando o Senhor nos mostrar a importância do sangue de Jesus, a importância da salvação, irmãos, né? Nós vamos ser constrangidos pelo Senhor. E nós vamos avançar, irmãos. Amém. Nós vamos avançar. Verdade. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos invocar. Oh, Senhor Jesus. Realmente, irmãos, eu preciso falar pouco e praticar mais. Porque assim, o Senhor está me mostrando que eu preciso me arrepender. No ponto de não pregar o Evangelho. Ou no ponto de não pregar o Evangelho para os meus colegas no colégio, os professores. Que o Senhor possa me encorajar, irmãos. Porque minha alma, infelizmente, ainda atrapalha muito sobre vergonha, sobre chegar no professor. O professor tem aquela autoridade, eu fico com medo de chegar, mas eu preciso mudar. E hoje eu preciso mudar para uma nova vida. Oh, Senhor Jesus. Falou uma vez em João Pessoa, o nosso velho homem deve se dissociar e se casar com um novo homem, com Cristo, com uma nova vida. Deixar esse velho homem para trás e colocar uma nova vida que é Cristo em nosso meio. Senhor Jesus. E também sobre o invocar, irmãos. Eu tive uma experiência muito grandiosa. Eu estou até esbabarcado comigo mesmo, né? Os irmãos sabem que eu não me acordo de jeito nenhum. Oh, Senhor Jesus. Mas o Senhor me incomodou de tal jeito hoje de manhã. Num sonho mesmo, você tem que se acordar, você tem que se acordar. Quando eu me acordei assim assustado, né? Quando eu olhei era 5h15, 5h16. Aí, ó Senhor Jesus. Aí eu fui dormir de novo, mas o Senhor não deixou. Aí eu comecei a invocar, Senhor Jesus. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor me tocou. Ó Senhor Jesus. O Senhor me tocou, eu dou graças ao Senhor. Aleluia. Foi muito bom mesmo, irmão. Senhor Jesus, e comecei a orar, e comecei a chorar, porque é muito bom. Eu quero ter mais experiência. Oh, Senhor Jesus. E também sobre o Ceará é perto.
Ó Senhor Jesus, no final de semana vamos pro CEAP. Ó, vamos ajudar os irmãos e mesmo nos ajudar. Porque pregando o Evangelho nós nos ajudamos. É verdade. Com as nossas dificuldades, com a nossa alma. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus. Uma palavra muito rica, né? Uma palavra que nos mostra a nossa condição, né? De vida da igreja, né? E lugar especial que nós hoje se encontramos, né? Ó Senhor Jesus, precisamos dar valor a esse amor que o Senhor nos deu, né? E nos dá dia a dia, né? Precisamos sair para pregar esse evangelho. Precisamos ter coragem. Como o irmão falou, ele é tímido, né? Todos nós temos essa timidez. Mas essa timidez não é de Jesus. Isso é coisa de Satanás. Que coloca na gente para a gente não expandir esse evangelho. O CEAP, irmão, é aberto para todo mundo. Toda pessoa que quiser pregar o evangelho, que quiser aprender a pregar essa palavra, esse evangelho, que é o nosso objetivo. Nós nascemos para isso. Amém. Para pregar a palavra do Senhor. É verdade. Lá no CEAP nós vamos aprender a pregar o evangelho. Amém. Quem não puder ir todos os dias, que estuda, que trabalha, Amém. mas vai no final de semana. Amém. Eu vou chamar a minha esposa para no final de semana a gente ir, né? Para a Aleluia. gente aprender a pregar esse evangelho. Senhor Jesus. Para quando sair, expandir essa palavra. Amém. Ter coragem de expandir para o meu vizinho, porque eu não tenho ainda essa coragem. É verdade. Eu sou tímido, como o irmão falou, né? Ó Senhor Jesus, precisamos dar valor a esse amor. Amém. Um amor que foi tão sofrido, um amor que foi derramado na cruz por nós, né? E muitas vezes nós não damos esse valor. Senhor né? Jesus. Muitas vezes damos valor a coisas do mundo e não damos valor a Jesus, né? Amém. Por eles morreu por nós, né, irmão? Ó, o irmão aqui é do Paraguai. 6 dias de viagem está aqui em Sapé, Senhor né? Jesus. E a gente de Maria, 5 minutos não queremos ir para o CEAP, né, irmão? Temos que ter força e ir Senhor pregar Jesus. esse evangelho. Amém. Né? Sair de nossas casas, né? Amém. Porque não temos mais o que esperar. É verdade. Temos que pregar o evangelho. Jesus Cristo é o nosso Nós Senhor. temos que pregar. Amém. Oh, Senhor Senhor Jesus. Jesus. Estou muito feliz por estar aqui nessa reunião. Amém. Com os irmãos de Maria. Amém. Eu sou de Natal, meu nome é Raimundo Gel, já me conhece. Amém. E achei muito oportuna essa palavra de hoje sobre o amor de Deus para com todos nós, né? Amém. É porque nós, simples pecadores, assim, inimigos de Deus, e o Senhor teve essa misericórdia conosco, né? Pela misericórdia de Deus, eu estou vindo aqui para o CEAP. Amém. Não é coisa de mim mesmo, mas eu senti que foi um chamamento do Senhor. Porque eu sou devedor às pessoas de Oh, Senhor pregar o Jesus. Evangelho para as pessoas. E eu de mim mesmo não tenho condições de pregar, mas o Senhor quer me aperfeiçoar. Você abre uma oportunidade aqui para todos os irmãos aqui de Maria, que é muito próximo. Eu pensei até que tinha muitos irmãos aqui que estavam inscritos lá, né? Mas com esse encorajamento que o irmão Alves deu, eu creio que muitos irmãos daqui estarão participando. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão. Graças ao Senhor pela igreja Maria. Senhor Jesus. Amém. Obrigado pelo Senhor pelo CEAP. Amém. Senhor Jesus. Amém. O CEAP vem para nós Aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Bom Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com os irmãos que, graças ao Senhor, que nós somos separados para o Evangelho de Deus. Amém. Bom Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. O Senhor é muito misericordioso. Amém. Senhor Jesus. O Senhor vem nos falar diariamente. Precisamos disfrutar mais do Senhor. Amém. Estar sempre na presença do Senhor. Amém. Invocando o seu nome. Amém. Aquele nome que nos renova diariamente. Oh Senhor Jesus. Amém. Porque na vida da igreja temos o nome E a palavra. Senhor Jesus. Amém. Temos a chave. Senhor E Jesus. a chave é o invocar. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu já fiz CEAP lá no Zona Sul, Porto Iguaçu. E agora estou aqui no
SEAP Paraíba, sabe? Eu estou aí com os irmãos também encoraja o jovem daqui da igreja Maria a fazer o SEAP. Porque o SEAP vem no formato. O SEAP gera corpo todo. Para sair na expansão. Levar a palavra, que é a semente. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. O Senhor precisa de nós. O Senhor precisa de aquele. O Senhor está precisando de homens com coração para servir. Oh Senhor Jesus. Amém. Devemos estar dispostos a seguir ao Senhor. Amém. E aqui o Nordeste, graças ao Senhor, pode ser muito longe. E graças ao Senhor que foi aberto aqui para fazer o SEAP. E os irmãos vêm aqui, o SEAP está perto para participar dele. E o SEAP é o governo do Senhor, onde a gente vem Senhor Jesus. a SEAP é preciosa. Oh Senhor Jesus. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh Senhor Jesus. Senhor muda exterior e interiormente. Oh Senhor, o Senhor quer formar uma pedra preciosa. Senhor Jesus. Senhor não só deu a Paulo para pregar o Evangelho, senão não comissionou a cada um de nós para pregar esse Evangelho. O Senhor nos separou a cada um de nós para pregar esse Evangelho. Amém. Levar vida para todos. Na vida da igreja, hoje, podemos negar a vida da alma e seguir ao Senhor. Amém. Se hoje não negarmos a vida da alma, se hoje não negar, que seria amanhã? É melhor negar agora e seguir ao Senhor. Crescer em vida. Senhor Jesus. Amém. O Senhor, como fala a mensagem aqui, o homem pecou, mas Deus amou. De tal maneira Deus amou o mundo, que ele dá a seu Filho unigênito. Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Amém. Oh Senhor Jesus, vamos Ele. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Amém. 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 Primeira vez que eu venho aqui, né? O meu nome é João. Alguns irmãos me conhecem. João. Tá? Alguns me chamam de Jota. Eu também respondo fácil por João Jota. Estou acostumado. Tá? Graças ao Senhor. Amém. Foi muito bom estar com vocês. É muito bom estar com vocês. Aleluia. Né? O Senhor deu sentimento a mim para vir estar junto com vocês, cooperando ali no SEAP. Amém. Nós fomos a equipe que veio primeiro, porque né, o Senhor nos cobrou, venha logo, que a gente precisa estar na frente para cooperar nos trabalhos. E eu pude ver assim que o Senhor, Ele quer avançar. É verdade. Eu não fui para a conferência em Sumaré, mas pelo compartilhar dá para sentir a vontade do Senhor em nós. Amém. O Senhor tem um desejo, Ele quer avançar. O Senhor quer que nós cooperemos com Ele nas duas linhas, né? Primeiro, levar as pessoas a crer no Senhor Jesus e ajudá-las a crescer em vida. Amém. Então eu não posso ficar fora disso. Meu desejo é também cooperar. Não podemos ficar fora. Nessa noite eu pude ver como eu preciso me arrepender. Puxa, Senhor, eu preciso me arrepender muito. Porque é muito fácil a gente ver as falhas nos outros. Mas em nós mesmos somos fáceis de encobrir. E nessa noite o Senhor está iluminando o nosso coração. Veja, olhe para você mesmo. É fácil você olhar para os outros e ver uma trave, um camelo, uma agulha, um cisco no olho do outro. Mas ver a trave que está em você é mais difícil. É verdade. Que o Senhor possa cada vez mais nos iluminar. Amém. Que possa se arrepender. Irmãos, olha, essa oportunidade do SEAP, eu diria que está sendo única inicialmente. Porque é o Senhor abrindo a porta para nós sermos transformados. É verdade. Abrir o nosso coração para o Senhor trabalhar em nós. Para que a vida de Deus que já está em nós possa alcançar outras pessoas. Amém. Então o meu coração é que eu possa cada vez mais se arrepender. Senhor, faça o seu trabalho em mim. Porque a vida já entrou em nós. O Senhor já nos ganhou. Já ganhou nosso espírito. A vida de Deus já se mesclou com o nosso espírito. Mas agora essa vida ela está desejando alcançar outro. E nós precisamos agarrar com as duas mãos essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Amém. Amados, a volta do Senhor não está mais longe como a gente
no passado pensava. A volta do Senhor está às portas. E Ele deseja que nós sejamos transformados. Verdade. É vontade dEle valorizar a oportunidade que o Senhor está dando para cada um de nós. O homem pecou. Mas Deus amou. Deus viu que esse homem é fraco, é frágil. E Ele decidiu salvar esse homem. O próprio Senhor tornou-se um homem. Na cruz morreu por mim e por você. Para liberar a sua vida, para entrar em nós. E o Senhor hoje conta com cada um de nós para levar essa vida àqueles que ainda não viram. Eu pensava assim, não, primeiro eu vou resolver meus problemas, para depois ir pregar o evangelho e contar para outras pessoas. Não, o Senhor quer que a gente vá assim mesmo. Porque a pregação do evangelho é uma salvação para cada um de nós. Amém. Jesus é o nosso amado Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Como o irmão falou, o irmão Alves também falou, né, irmão? Nós devemos nos arrepender. Sim. Ontem o alimento diário falou, né, que quando Jesus foi para o Getsemane, né? Ele deixou 3 discípulos, levou 3 discípulos e deixou. Quando ele passou num momento de agonia, de oração, dormindo. Então, assim eu digo por mim, né? É até boa essa palavra que nos dá um encorajamento. Estamos dormindo, muitas vezes. Porque aqui nós fomos escolhidos pelo Senhor. Amém. Nós estamos aqui Fomos separados, somos escolhidos, né? Mas na Epístola de Pedro, ele fala aqui, 1, 2, ele diz, eleito segundo a presciência de Deus, Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expansão do sangue de Jesus. Que expansão é essa? Expandir o Evangelho. Que o Senhor deu a sua vida por nós, né? Ó Senhor Jesus. Pelos nossos pecados. Então, se nós fomos chamados, é para que venhamos Nossa a obrigação é obedecer. a pregar o Evangelho. Porque cada um de nós que estamos aqui, a gente escutou falar do Senhor por uma pessoa. Cada um de nós aqui, uma pessoa falou. E nós hoje estamos aqui. Já tinha igreja em Maria, mas através do irmão Alves, já tinha a irmã Glorinha, né? Tinha a irmã Lourdes, tinha os irmãos. Mas aí veio o irmão Alves, através do irmão Alves, olha a quantidade de irmãos que tem. E imagina se cada um de nós formos fazer, pregar o Evangelho para 1, para 2, para 10, e um desses 10 vai tocar. A palavra vai tocar, né? A palavra vai tocar, porque não é nós, é o Senhor. Amém. Então louvado o Senhor, né? Louvado seja o Senhor que nós venhamos a acordar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Falar essa semente aqui. Amém. Amém. Diz assim, né? Porque quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que a sua obra seja manifestada ou feita em Deus. Aí somos feituras de Deus. Então, ó Senhor Jesus, a gente precisa ser manifestado. O Senhor precisa se manifestar em nós para que a gente expanda o Evangelho. A gente já fomos salvos, né? A gente já fomos salvos. Então, o Senhor Jesus quer salvar mais vidas. E para isso Ele precisa de cada um de nós. Foi para isso que Ele nos amou. E foi para isso que Ele nos escolheu. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém.